Vamos agora chamar o jornalista António Mateus. É um privilégio ter o António neste painel. O António acompanhou durante 10 anos Nelson Mandela, participou em várias conferências de verdade e reconciliação, conheci-o há um ano atrás, julgo ou mais, em Oeiras, numa conferência organizada pela Academia Ubuntu, e já tivemos algumas conversas sobre esta matéria e vai ser um privilégio ouvi-lo. Bem-vindo, António. Consegue resgatar Vamos ver. PowerPoint? Bom dia. Peço só uns instantes de paciência porque eu enviei o meu PowerPoint já fora da hora e para o endereço eletrónico do doutor, e só para nos ajudar. Conseguem-me ouvir até o fim da sala? Só para vos ajudar. António, se quiser, tem ali pela imagem. Não está ligado, não está? Só para vos ajudar a perceber pela imagem aquilo que vamos falar. Tem um lado lúdico, claro, porque é uma das maneiras de nós chegarmos às coisas que nos tocam mais. E até porque este processo, este volume que eu vos trouxe aqui, é um dos 7 dos originais que foram entregues a Nelson Mandela em 1988, quando a comissão presidida pelo arcebispo Desmond Tutu acabou a longa maratona de análise dos mais de 1.700 pedidos de amnistia à Comissão da Verdade e a Reconciliação, que na minha ótica pessoal, com toda a subjetividade que isso arrasta, foi a única que funcionou mesmo integralmente como uma comissão da verdade e da reconciliação, sem nenhuns preconceitos. Eu já percebi que vou ficar órfão durante alguns tempos, por isso também não faz mal enquanto tenta resgatar o PowerPoint. Foi a única que funcionou mesmo com total despojamento humano e sem palas políticas ou preconceitos humanos, que é o que é necessário aqui. Eu confesso-vos que quando nós jornalistas que estávamos baseados na África do Sul, desde a libertação de Nelson Mandela, assistimos em 1908, para eu ser rigoroso, 1997, quando o Nelson Mandela ele tinha uma maneira muito própria de governar o país. Governava o país como nós governamos a nossa casa, os nossos filhos. Governava o país com amor, que é uma coisa que nós só hipoteticamente vemos governantes, seja que país for fazerem. Punha os interesses dos mais frágeis e de toda a sociedade à frente dos dele próprios. E são coisas mesmo reais, eu partilho isso convosco, porque eram coisas mesmo para nós jornalistas mais céticos, que passávamos o tempo a lidar com cinismo, tantas vezes com os políticos. Aquele homem foi ele próprio acordando o humanismo dentro de nós, dos jornalistas. Era por isso que ele, por exemplo, não precisava de guarda-costas. Ele dizia, eu não preciso de guarda-costas, os guarda-costas é o amor que o meu povo me tem. Ele não precisava ter nenhuma parede entre ele. Nós também não precisamos ter um guarda-costas entre nós e os nossos filhos quando fazemos coisas mais duras para eles. E ele semeava esse olhar no mundo à volta dele, ele levando as pessoas pela dignidade. E isto porquê? Que é o centro do que nos reúne aqui. Ele acreditava e praticava todos os dias que a coisa mais preciosa que nós temos dentro de nós, mesmo quando descemos até aos recônditos mais escuros de uma cadeia, é a dignidade humana. E essa é a primeira prioridade que nós devemos resgatar. Não é para nós só, é para os outros. Aquele conceito que estava a referir do Ubuntu. Ubuntu é uma palavra africana extraordinária, mas é mesmo extraordinária, porque tem um princípio que nos toca a todos. E, portanto, nós podemos desapropriar daquele conceito porque ele é nosso, é como cada dedo dos nossos pés. Há uma fotografia que anda na internet, não sei se já viram, que são uma série de meninos que estão sentados no chão em África, com os pezinhos assim para a frente, e todos quase se tocam sem se tocar e fazem uma roda com os pés. Aquele é um conceito tão básico, tão pilar,
mas tão fácil de atingir se essa escolha for praticada por nós. E a escolha é mesmo e só nossa. É, como se diz em inglês, é empowering the others. E empowering the others tem um efeito de dinâmica social extraordinário, porque o conceito do Ubuntu diz: eu nunca serei feliz se tu não o fores. Ninguém é feliz se os outros à nossa volta não o forem. Podemos ser episodicamente. Sei o meu Euromilhões e depois apanho-me uma orgia de excessos na vida e perco de mim próprio. Não é o dinheiro certamente que me leva a isso. Tenho que ir daqui e especialmente do que eu faço à minha volta, não é? Aquele conceito militar, eu fui educado no colégio militar, sou filho e neto de militares e sempre tive uma noção muito clara. O meu pai ia para as guerras coloniais e nós tínhamos uma ideia sempre muito clara, desde meninos, que nós somos tão fortes quanto os mais frágeis em redor de nós, não é? É sempre assim. E nós temos que começar sempre essa prática, que foi isso que Nelson Mandela nos emprestou para a vida. Temos que começar essa prática pelos que estão ajoelhados ao pé de nós. Não é pelos mais brilhantes, como nós praticamos no dia a dia. Nós todos, sociedade, nós bajulamos o poder. Desperdiçamos tanta energia a bajular o poder. Eu hoje em dia, como jornalista, quando ouço os nossos políticos todos falarem, só me apetece reduzir o que eles dizem a uma linha. E é melhor eu não escrever a linha. Porque o humanismo que está inscrito naquelas linhas deve ter ficado durante o dia da noite ali inscrito. Porque não consta. Os nossos políticos governam-nos por soundbites dos jornalistas. E se forem pressionados por um jornalista a dizerem coisa numa determinada direção, esquecem-se que o primado é aí sempre o dos mais frágeis. Deveria ser. Esta coisa que ainda não conseguimos resgatar o PowerPoint, há de abrir. Esta é outra noção extraordinária da África, que é o tempo. O tempo. Nelson Mandela, quando chegou à prisão, era um homem completamente diferente daquele, mas completamente diferente daquele que nós conhecemos, que saiu extraordinário. Alguém tem uma noção do que é que ele disse quando saiu da prisão? Alguém nesta sala? Alguém tem? Não? Nem o nosso anfitrião? Tem? Diga. Acho que ele quis ir cumprimentar o seu carcereiro. O primeiro compromisso que Nelson Mandela teve, que não cumpriu, foi o de, na despedida da prisão de Victor Verster, que é uma zona lindíssima do Cabo Ocidental, era despedir-se dos carcereiros dele, e que não cumpriu por pressão dos jornalistas, esses chatos. Ele começou imediatamente a ser acelerado para a vida, coisa que não fez durante a prisão. Ele muitas vezes dizia-nos: eu tenho saudades dos tempos de prisão. Isto é extraordinário. Eu tenho saudades dos tempos de prisão em que eu tinha tempo para pensar antes de agir. Isto não é uma coisa despiciente, porque nós muitas vezes, como pais, como profissionais, como amigos, nós agimos sob pressão, não é? E quantas vezes, mesmo com bom coração, nós cometemos erros de percurso porque não ponderamos as alternativas todas. Muitas vezes por amor, por intuição, por sensibilidade e humanismo, nós acabamos por cair no carril certo. Mas também nos arriscamos muito a falhá-lo e a perdê-lo de vista. Nelson Mandela, que entrou para a prisão, isto foi-me contado por amigos próximos dele, o Ahmed Kathrada, que foi preso com ele no processo de Rivânia, e ele chamava-lhe o Uncle Cathy, ele é um indiano, foi preso disfarçado de português, Pedro Ferreira, perdão, e o Kathrada, que era do Partido Comunista, o Mandela era do ANC, dentro da mesma aliança. Ele dizia que o homem que foi preso era promíscuo, intolerante, arrogante e egocêntrico. Conhecem algum destes na figura que vocês se revêem do Mandela dos nossos dias? Dificilmente.
Ele fez esta viagem interior dentro das paredes da prisão. Ele usou o confinamento da prisão para olhar para as suas próprias nódoas humanas e ir lavando-as, e percebeu que o primado, como diz o Gandhi, se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por essa mudança por mim mesmo. Todos os dias, sem alibis, sem desculpas, porque há pessoas imperfeitas ao meu lado. As imperfeições e fragilidades dos outros nunca podem, nunca devem ser alibis para nós próprios, senão nós nunca quebramos este ciclo. E a escolha de quebrar desse ciclo é só nossa, não é de mais ninguém. Aquele homem, sozinho, dentro de uma prisão, começou a perceber que os carcereiros dele eram guardas pobres, mal pagos. Eu sou filho de um militar, eu sei bem como os militares, as pessoas que usam farda, são tratadas pela sociedade. E é um erro em absoluto. O símbolo do patriotismo, os nossos valores, a nossa bandeira, o nosso hino, a nossa dignidade, são o que nos veste. Eles são escolhidos por nós, são o melhor de nós. Eles vivem pelo Estado e nós fazemos do Estado uma latrina. Nós todos. Eu também. Este é o melhor exercício. Eu também. Eu também. Isto foi uma introdução para chegar até aqui, agora vamos em fast forward, desculpem. Agora em fast forward, eu vou-vos dar os dados. Isto que tem aqui, esta capa a cores, é a capa do original do relatório da Comissão da Verdade e a Reconciliação. E foi o relatório entregue, como está aqui escrito nesta data, que foi entregue pela comissão do Desmond Tutu ao Nelson Mandela na presidência, na presença de todos os jornalistas. Tudo o que se passava na governação de Nelson Mandela era feito de forma transparente. Quando eu digo transparente, é mesmo transparente. Ele recebia os relatórios, fazia as reuniões na presença dos jornalistas. Porquê? Ele achava que governar, achava bem, achava que governar é um ato de gestão da coisa pública. E se a coisa pública nos pertence a todos, as opções de governação também têm que pertencer a todos. E a forma mais democrática é exercê-lo na presença de todos. Como ele não podia meter os 47 milhões de sul-africanos dentro do gabinete dele, metia os nossos olhos e ouvidos numa premissa de boa-fé. Este veículo anda para baixo como? Assim? Ei! Isto é um destaque que consta, este senhor todos, penso que é familiar a todos, é o arcebispo anglicano Desmond Tutu, que foi escolhido pelo Nelson Mandela para presidir a Comissão da Verdade e Reconciliação. Esta fotografia que está aqui foi tirada durante as audiências da Comissão da Verdade e Reconciliação. E é uma figura que vocês veem, ele está mesmo a chorar, não está só, isto não é uma coisa plástica. Vejam bem todos percebem inglês, os que estão aqui nesta sala? Todos percebem? Alguém que não perceba? Ok. Eu chamo António Mateus, a senhora chama-se como? Neuza, olá, bom dia. Tivemos o privilégio de ajudar a curar pessoas feridas interiormente, claro. Apesar de nós próprios termos sido ou sermos curandeiros feridos. Isto porquê? Porque ele pressupõe logo, mesmo quando nós ajudamos a levar os outros, nós próprios estamos a sarar uma ferida interior nossa. Nós, quando fazemos gestos de humanismo, de voluntariado, de tudo, nós estamos próprios a importar para nós isso que semeamos, não é? Aquilo ao mesmo tempo é um ato de generosidade, mas é um ato egoísta. Nós estamos a ir buscar para nós aquilo. E depois, quando acabou a Comissão da Verdade e Reconciliação, o mundo de repente começou a olhar da África do Sul, que era um pária do mundo, não é? Porque o apartheid era um crime contra a humanidade. De repente, a maneira como a Comissão da Verdade e Reconciliação funcionou, a África do Sul tornou-se uma referência de esperança para o mundo inteiro. Alguns que estão aqui, que ainda eram muito novinhos na altura, a África do Sul chamava-se o país do arco-íris, porque as pessoas resgataram a luz para dentro delas, importando-as de um país que era a escória da humanidade. E aí vem esta coisa perversa que o Desmond Tutu escreve, que está na dedicatória dele, que se isto conseguiu acontecer na África do Sul,
então pode acontecer seja onde for. A Comissão da Verdade e Reconciliação, que uns anos depois foi desenvolvida em Timor-Leste, da qual eu tenho uma opinião muito própria, que não foi nada que se aproximasse disto, e já vos digo porquê. Poderia ter acontecido se fosse onde for, sim. Este é o sentido de humor divino refinado divino, desculpem, estou a pensar em inglês. O que é que estava a acontecer aqui? Eu assisti para aí a um terço das sessões da Comissão da Verdade e Reconciliação. Neste dia... peraí, que se calhar... Anda! Os critérios de funcionamento da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul eram estes que estão aqui. Para se ser amnistiado de crimes cometidos durante a vigência do apartheid, tinha que se cumprir na íntegra estes 3 critérios. Todos os crimes, nós não estamos a falar de crimes de gamar a carteira, estamos a falar de crimes, na sua esmagadora maioria, de assassínios, de torturas bárbaras, das coisas mais inenarráveis. Nestes documentos, são 7 livros destes, estão narrados ao pormenor aquilo que foi escrito e praticado durante esses atos, por todas as forças. Isto é que é extraordinário na África do Sul. Por todas as forças. Quer as forças de segurança que defenderam o apartheid, quer, isso raro no mundo, os que lutaram contra o apartheid. E isso é das coisas para os jornalistas mais controversas, para mim não é. Para mim não é de maneira nenhuma por ter andado ao pé daquele senhor. Porque era isso que o tornava extraordinário. Nelson Mandela dizia que não há motivação nenhuma, justificação nenhuma, seja de quem for, por que motivo for, para nós atropelarmos os direitos de outro ser humano. Quando nós começamos a fazer essa fasquia, a rodar para um lado ou para o outro, ou para cima, para baixo, perdemos de nós próprios e dessa referência. Nelson Mandela começou por ser ele próprio a depor pelos crimes que ele cometeu. Eu recordo-vos que Nelson Mandela foi quem mobilizou a transformação do ANC de movimento guiado por premissas pacifistas do Gandhi para a luta armada que provocou centenas de mortes na África do Sul, de civis na rua. Isso é crime. É crime, não é só crime na lei. É crime aqui. É crime aqui, quem sou eu para julgar os outros? E o Nelson Mandela começou por assumir que é o meu partido, o meu movimento cometeu crimes sobre pessoas inocentes. E se eu espero que as pessoas que estavam a torturar em nome do apartheid, a assassinar em nome do apartheid, que de verdade assumam o que fizeram, assumam que o fizeram porque acreditavam que combatiam terroristas, assumam que o fizeram porque levaram ao limite aquilo que o humanismo nos tolera, ou para além disso, eu tenho que começar por ser eu que estendo essa ponte, que é o que vocês estão aqui a fazer, que é o que nós vamos celebrar amanhã no mundo. Amanhã, perdão, segunda-feira. É o Dia Mundial de Nelson Mandela, segunda-feira. Já agora. E para isso, para haver algum critério, repare, os elementos do ANC, que era o principal partido de oposição na África do Sul, eram seres humanos, como nós somos. Muitos deles eram extremamente pobres. Quando se faz uma luta armada, muitas vezes recorre-se a meios não legais, ou seja, assaltar casas, roubar, para adquirir fundos, não é só com donativos dos países nórdicos. De vez em quando há donativos que na viagem dá jeito. E tem que haver só por ter sido uma figura do ANC, isso não torna puro o que aconteceu, não é? Portanto, tinha que haver ali algum crivo naqueles crimes de que se tinham cometido. E daí o relatório ter secções para cada partido, para se perceber bem que todos foram trimados. Ter atuado sob motivação política e atuado sob instrução partidária. Quando o secretário-geral do Partido Comunista, o Chris Hani, foi assassinado, a África do Sul quase mergulhou na guerra civil.
Eu lembro que estava no Drakensberg, é uma montanha na Zululândia, próxima de Moçambique, e de repente nós ouvimos pela rádio que ele tinha sido assassinado. Ele era a figura mais próxima do Nelson Mandela e o país quase entrou em guerra civil naquela altura. E os que o assassinaram, que era um dos dirigentes do Partido Conservador e outro, um imigrante polaco de extrema-direita, eles não pediram amnistia à Comissão da Verdade e Reconciliação. Ela foi analisada e não foi concedida, apesar dele ter atuado, ter revelado todos os dados, factos e entidades envolvidas nos incidentes, ter manifestado arrependimento dos atos de que solicitava amnistia, não cumpriu a segunda metade do primeiro ponto. Ele não tinha atuado por instrução política. O Partido Conservador não tinha decidido fazer isso. Havia alguns elementos dali, mais extremistas, que achavam que o problema se resolvia matando o Crisani. Não, eles quase conseguiram foi provocar uma bomba atómica social. E esse foi o crivo que levou naquele caso a isto a não ser aprovado. Houve montes de outras coisas muito mais pavorosas que foram amnistiadas. Houve casos dos atentados bombistas que ocorreram em Moçambique, que ocorreram na Suazilândia, no Botsuana, quando o braço armado do ANC, do governo sul-africano, que era o CCD, que era um órgão que ainda hoje se presume que tenham sido eles que executaram o Olof Palme, alguns de vós se lembrareis, que ninguém sabe até hoje quem na verdade executou o Olof Palme. Lembre-se que o Olof Palme e as forças à volta dele, na altura, eram quem fazia mais financiamento dos movimentos anti-apartheid a nível mundial. Financiamento direto e indireto. Eu agora, a partir de agora só vos mostro coisas que são cartoons do Zapiro, que é um cartunista extraordinário sul-africano, porque tem uma pena tão ágil para nos dizer as coisas mais duras de tudo. São todos relacionados. Nós todos os dias ficávamos na imprensa à espera que saísse o jornal, eu ficava à espera que saísse o jornal para ver o que é a pérola que ele nos tinha dado nesse dia sobre as audiências do dia anterior. E eram sempre coisas deste tipo. Eu traduzo-vos quem é que são os personagens aqui, porque é mais fácil. Este que está aqui, este era o Eugene, que era um major de uma unidade terrível da polícia sul-africana, que ajudou, como ele dizia, que eles caíram do 13º andar pela janela. Houve várias, na África do Sul na altura, havia uma série de pessoas que caíam das janelas ou que se tinham sentado em cima de coisas elétricas. Isto era todos os dias, coisas deste tipo. E este era um dos grandes mentores disso. E ele foi pedir amnistia à Comissão da Verdade e Reconciliação. Aqui à esquerda no quadro, este era o Ministro da Defesa, que era o Magnus Malan, que foi um personagem central na invasão de Angola, na defesa do sistema apartheid. Este era o chefe dos serviços secretos sul-africanos nessa altura, que depois se tornou a boss. Este era o Adrian Vlok, que era o comandante da Polícia Geral da África do Sul. Aqui, este personagem aqui é o Pik Botha, que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Este era o Peter Botha, que era o Presidente da altura. E este era o Frederick de Klerk, que foi o Presidente que mandou libertar o Nelson Mandela. E eles, como imaginam, também tiveram que ir à Comissão da Verdade e Reconciliação depor e pedir amnistia. Só que todos diziam que não tinham nada a ver com aquilo. Nada. Aquilo que aconteceu naquele país, nunca ninguém teve nada. Aquilo aconteceu tudo debaixo de um governo. E mesmo quando nós, os jornalistas, fomos escrutinar o que passou, eu não estou a falar de pessoas como eu, estou a falar de jornalistas extraordinários que ganharam prémios Pulitzer. A África do Sul, nessa altura, tinha quatro prémios Pulitzer, que é uma espécie do Nobel do jornalismo, a trabalhar ali, jornalistas do melhor do mundo. Nenhum de nós, durante aqueles anos, conseguiu descobrir um único papel, um único documento incriminatório do governo sul-africano. Um único. Nem próximo de... E se lerem outra coisa, alguém vos está a mentir. Porque nós andávamos lá e nenhum de nós encontrou papel nenhum. E isto porque o sistema sul-africano tinha uma coisa fantástica. Nós, quando estudamos a história da humanidade,
percebemos que os regimes mais ditatoriais, mais eficazes ditatorialmente, têm uma máquina extraordinária da qual nós podemos tirar ensinamentos para nós, sem ser com preconceitos. Aí está. Quando nós metemos palas no cérebro, perdemos montes de coisas extraordinárias. Aqui, relacionadas com esta, uma coisa extraordinária, o valor da comunicação. Isto que estamos a fazer. O valor da comunicação. Nós, no mundo lusófono, temos um preconceito terrível contra o secretismo. Não, um preconceito terrível chamado o secretismo. É tudo secreto. Nós vamos para reuniões, vamos para a audiência, é tudo secreto. Os sul-africanos tinham esta coisa fantástica durante a guerra, e eu acompanhei-os durante aquele tempo nas conversações todas da retirada dos cubanos de Angola, todas, e tínhamos esta coisa extraordinária. Comportamento dos angolanos nas conversações. É secreto. Nós íamos ter com eles, jogávamos futebol com eles, com o general Ndalo e não sei o quê, na altura era major. Era tudo secreto. Chegávamos lá, eu estou a falar com o som fardado, não é? Nós chegamos a uma coisa qualquer e os próprios oficiais superiores, eu sei isso pelo meu pai, os próprios oficiais superiores, corrija-me se eu estou enganado, não abrem a boca, mesmo com pessoas da proximidade deles, não é? Porque se eles abrirem a boca, estão sempre com medo de levar uma ripada. Sempre. Não é verdade? Não. Medo, pronto, eu não vou pôr a palavra medo, que é baixa a fasquia da dignidade pessoal. Mas ficam sempre com reservas para a movimentação dos factos, da gaveta para o público. E então aquilo torna-se tudo confidencial. Os sul-africanos tinham esta coisa fantástica, que chegavam às conversações em Brazzaville, em Kinshasa, no Cairo, em todas, onde demos a volta ao bilhar todo da África. E tinham esta coisa fantástica, que eles tinham um press-attaché, que andava sempre connosco, que era o Daryl Rowland. E o Daryl chegava aos bares, onde os jornalistas se encostavam à espera que eles saíssem daquelas maratonas de negociações, e chegava lá e dizia-nos assim, o Neil Van Eerden, que era o chefe das negociações dele, o Neil Van Eerden fala convosco no fim das conversações dele, com os cubanos, com a Chester Crocker e não sei o quê, dava-vos um briefing off the record. Atenção, que isto vocês só podem atribuir isto a fontes diplomáticas, ou a Reuters soube que não sei o quê, aquelas coisas que vocês conhecem dos jornalistas. Mas não podem de maneira nenhuma dizer de onde é que isto foi. E nós, boa, porque aquilo era tudo confidencial, imaginem anos nisto. E depois nós, claro, íamos ter com o general Ndalo, major na altura, e dizíamos, major, diga-nos o que é que aconteceu dentro da reunião. Nós só sabemos, às tantas, nós jogávamos futebol com ele todos os dias, andávamos com eles todos os dias, só não éramos buddy-buddies quando era a parte de falar da substância. E nós perguntávamos-lhe, o que é que aconteceu, diga-nos na ótica dos angolanos, o que é que aconteceu ali dentro? Não posso falar, não posso dizer. Desculpem, mas isso é confidencial. E nós dizíamos, mas nós vamos ter que escrever um despacho ao fim do dia. E quando formos escrever o despacho, os espectadores, os leitores lá em Portugal, quando forem ler aquilo, para eles no dia a seguir já não sabem de onde é que isto veio, fonte diplomática. Para eles é o que aconteceu nas conversações. E para a história, o que ficou de todo o processo cubano, angolano, americano, garanto-vos eu, é a versão que nos foi contada pelos sul-africanos. É o que ficou para a história. Escrita por nós, partilhada por quem construiu o apartheid. Isto é a verdade. Eu podia escolher outra coisa, podia dar-vos um floreado. Não é. A verdade é esta. Os sul-africanos tinham uma coisa que nós devemos aprender, que é o vazio de informação abre espaço à desinformação. E a desinformação, só por milagre, é que será a nosso favor. Isto é uma coisa que nos dá muito que pensar, que deve dar muito que pensar. Que é o que nos leva para aqui. Quando começámos a fazer a Comissão da Verdade e Reconciliação, quando eu digo começámos, olhem para isto, por reflexo o que eu disse. Eu apropriei-me da Comissão da Verdade e Reconciliação. Nós temíamos que aquilo se transformasse numa caça às bruxas e, na verdade, tornou-se uma operação nossa, dos seres humanos, de irmos à procura uns dos outros e, na podridão, encontrarmos nós próprios lá dentro, assumindo a nossa cota-parte de responsabilidade humana.
É o que, olhem para isto, está aqui a África do Sul ferida, temos o Desmond Tutu ali todo contente, aquele ao lado dele era um grande defensor dos direitos humanos, e a Comissão da Verdade e Reconciliação a escrutiná-lo, e sempre com aquela coisa, será que eu, ao mexer muito na ferida, vou fazer com que o paciente morra, ou revelar as coisas todas, e não morria porquê? Porque os sul-africanos, de todos os lados, imaginem, os de extrema-direita pensavam que quando a ANC, quando este processo começasse a vir ao de cima, que eles iam ser fuzilados todos, que ia acontecer uma vingança da maioria negra. Só que o processo começou por revelar também as atrocidades que foram cometidas pelos movimentos de libertação, e de repente passou a ser um gesto global. Isto leva-nos para outra coisa, que é Desmond Tutu mais uma vez ali, revelou-se a verdade, mas será que o fosso até à reconciliação tem que ser preenchido com alguma ponte? Tem que ser preenchido com a ponte que vocês estão, com os parafusos que vocês estão aqui a fazer nesta conferência. É assim que as coisas, é como estão a fazer aqui. E esta é a última, que é quando nós baixamos a dignidade que nós conferimos ou reconhecemos nos outros. Como é que se repara isso? Com que valor? Com valor material? Com indemnizações físicas? Este sentido do humor dele, Neuza, não percebe inglês. Isto diz assim, claro que aceito com felicidade ou as reparações, as compensações simbólicas, porque eles deram compensações monetárias a cada uma das vítimas dos processos de tortura, às famílias dos que já tinham morrido, por exemplo. Aceitá-lo-ei quando eu conseguir que os meus credores também me enviem contas simbólicas. Isso tem a ver com a maneira como nós lidamos com o materialismo e com as coisas estáticas da nossa maneira de estar na vida e no mundo, não é? Nós achamos, praticamos como se os sentires de nós todos, quem está dentro de uma prisão, como se aquilo fosse uma coisa confinada, e não é. Não é. O processo, quando nós vemos uma pessoa como Nelson Mandela sair da prisão muito melhor do que lá entrou, isso delega em nós a responsabilidade a todos, não é só aos carcereiros, a começar por nós os jornalistas. Delega-nos a responsabilidade de acordar na sociedade à nossa volta com as teclas que temos na mão, com as imagens que nós escolhemos, esse mesmo humanismo. Ontem nós estivemos durante o dia inteiro a trabalhar como jornalistas sobre o que aconteceu em Nice, não foi? Depois de ter apresentado o Olhar o Mundo, o meu chefe pediu-me para ir falar com um senhor que eu nunca tinha tido o privilégio de falar, que é um dos grandes filósofos portugueses, da Gulbenkian, e eu estava a ver aquele senhor com 91 anos, não interessa o nome, porque vamos colar a quem, e estava a ouvi-lo e a pensar assim, que privilégio chegar aos 91 anos, não só com esta solidez, mas com a quantidade de saber humanizante, a capacidade de olhar e de se fascinar com o que é diferente dele, não é? Com aquela alegria quase de menino. Sabem quando os meninos olham para os brinquedos novos e olham e tentam ver como é que a porcaria daquele boneco se mexe? Quando ele tem aquelas rodinhas que a gente empurra para a frente, faz assim, zing, 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 e as rodas enrolam-se todas ao contrário e de repente começam a andar. Nós temos que ser assim na vida com tudo. Ter a vontade de andar com aquela rosquinha para a frente e acreditar que depois aquilo nos pode fascinar. E é a única maneira, quando nós lidamos com o que é diferente de nós não o julgamos. Nós não podemos julgar os outros. Eu cada vez menos me sinto com qualidade humana para julgar os outros, porque isso é um desperdício de energia, já pensaram nisso? O que é que eu acrescento a julgar os outros? A primeira vez que eu fui falar, como é que se chama aqueles centros onde estão meninos? Que eram as prisões... Centro educativo. Eu penso que aqui todos conheceis o centro educativo, já ouviram falar de Caxias. Aquilo tem meninos
quer dizer, já não são bem meninos, já, com uma carga já muito pesada dentro da vida deles. E eu li algumas coisas antes de ir falar com eles para saber quem era a audiência, e alguns deles fizeram coisas mesmo que excedem. Eu já vi muita coisa no mundo, mas aquilo tem lá coisas mesmo más. E lembro que um deles, muito grande e assim com um ar pouco sociável, vamos pô-lo assim, eu às tantas convidei-os para falar e ele olhou para mim e perguntou-me assim: e o que é que tu pensas de mim? Eu fiquei a olhar para ele, ele sabia que eu tinha. E eu disse: eu não penso nada de ti, eu não sei nada da tua vida, não sei em que circunstâncias é que tu nasceste, não sei o que é que tu pudeste ler, não sei se tinhas uma mãe que te fosse dar mimo, não sei se tinhas um pai que te mostrasse os valores, que te desse colo, que te mostrasse na maneira como ele tratava a tua mãe, como é que um ser humano deve tratar os outros com dignidade. Eu não sabia nada disso. E quem sou eu para te julgar hoje, se eu não sei o que foi o teu ontem? E nós somos barro que vai sendo modelado. E se nós podemos com as nossas vidas acrescentar coisas à vida dos outros, a nossa vida faz um sentido, não é? E desperdiçá-lo a julgar os outros é sempre um exercício de desperdício total. Obrigado, António. Eu vim cá para cima para fazer companhia, mas esqueci-me que estava perante um comunicador nato e, portanto, senti-me um bocadinho a acrescentar mais à sua presença. Lembro-me da conferência que eu vi sobre as conferências de verdade e reconciliação, da história do girassol. E antes de abrir a palavra, e vocês são a única razão da nossa existência, eu pedi ao António para falar sobre essa experiência. Lembra-se do girassol? Lembra-me do que era. Uma senhora, um polícia já me lembro. que tinha torturado, e a mãe pequenina, baixinha, a de amarelo. Ok. Foram tantos episódios que aconteceram da Comissão de Verdade e Reconciliação. Eu vou-vos dar mesmo uma versão curtinha. Mesmo curtinha. A Comissão, como dizia no fim, pressupunha que no fim da ponderação pela Comissão da Verdade e Reconciliação de cada processo que solicitava a amnistia, que a pessoa manifestasse arrependimento. E manifestava arrependimento perante, não era de dizer esotericamente estou arrependido, era perante, cara na cara, dos representantes ou das próprias vítimas, que ainda estivessem vivas. Naquele caso não estava. Manifestassem arrependimento e pedissem desculpa ao olhar à pessoa. E esta fotografia que estávamos a ver há pouco de Desmond Tutu a chorar aconteceu naquele dia. E eu até me arrepio a lembrar-me daquilo porque foi uma coisa tão linda. Aquilo foi um caso, eu não entro em pormenores gráficos, foi o caso de uma rapariga negra que foi torturada até à morte com instrumentos elétricos e depois aconteceram uma série de outras coisas feias, muito feias. E então estava o polícia que assumiu, que liderou o grupo que fez aquilo, a pedir amnistia. E acabou de expor tudo, ele era grande, assim, um frigorífico, um africano, era assim. E quando chegou ao fim, quando ele estava nesse processo de pedir desculpa, ele tinha que fazer aquilo em pé, era uma cerimónia à frente a Comissão de Verdade e Reconciliação funcionava, imaginem assim, num palco, já não faz, estavam as pessoas todas aqui, e estava ele a falar para a Comissão e para a audiência, e quando chegava essa fase, levantava-se o familiar ou a pessoa vítima, e ele tinha que se dirigir a ele ou a ela para fazer isto, era um gesto fisicamente. E a certa altura, levanta-se um senhor negro, que nós ficámos a saber que era o pai da senhora, da rapariga, e ouviu até ao fim, e no fim disse, quando ele lhe pediu desculpa, ele disse: eu se tivesse uma pistola nesta altura, eu dava-lhe um tiro assim. Bem, um silêncio na sala. Bem, nós depois de termos ouvido graficamente aquilo, o que ouvimos,
eu acho que mais de metade daquela sala ajudava a pressionar o gatilho. E estávamos naquele ambiente muito tenso, o Desmond Tutu também na mesa assim, a escrever assim coisas. E levanta-se uma senhora pequeninha, assim redondinha. Eu acho que ela tinha quase tanto de redondo assim quanto de redondo assim. E levantou-se, olhou para ele e foi ter com ele e abraçou-o. E disse-lhe assim: nós temos que aprender a amar-nos pela memória dos nossos filhos. E isto que eu estou a sentir agora, nós todos sentimos naquela sala. Todos. E quem tiver a ouvir com o coração sente a mesma coisa. Só este sentir torna tudo valer a pena. Tudo. Tudo. O caminho que nós façamos como seres humanos. Tudo. O Desmond Tutu estava ali em cima, meteu a mão, assim como vocês viram, e começou as lágrimas a descer-lhe pelo meio dos dedos. Ele estava assim. E ele levantou-se e disse assim: se eu duvidasse alguma vez que existia Deus, encontrava-o dentro desta sala. Foi de um exercícios tão lindos, mas tão lindos, e foi brutado da maior brutalidade que poderíamos encontrar nos seres humanos.